construindo um legado. Nós vivemos a vida construindo, ou pode ser destruindo também, né? Mas que bom quando nós estivermos construindo um legado. O que é um legado? Um legado é uma herança. Um legado é uma lembrança que nós vamos deixar para gerações que virão após, seja para a nossa família ou para nossos amigos, pessoas que virão após a nossa existência aqui na Terra. Esse legado pode ser coisas boas ou ruins. Alguém pode lembrar de nós pelos bons feitos ou não pelos bons feitos que nós fizemos. Mas nós vamos deixar um legado. Então, que tal nós construirmos um bom legado para a nossa geração? E o texto que estamos usando, ou seja, não é a primeira vez que eu estou falando sobre este assunto, eu me sinto bastante confortável para falar sobre família, para casais, ou sobre o tema família, porque é um assunto que eu procuro estudar bastante na nossa igreja. Estudamos por 2 anos o material do Davi Merck, da Palavra da Vida, que os irmãos devem conhecer. Temos estudado outros materiais, né? Então, esse material que eu estou usando, se você tem o material apostilo do Davi Merck, esse material que eu estou usando, eu tirei alguma coisa, o tema principal das apostilas do Davi Merck, tá? São 4 apostilas que eles têm, eu não lembro qual temas de todas, né? Mas é um material muito bom. Então nós estudamos isso alguns anos atrás, por 2 anos em nossa igreja. A sexta-feira nós tínhamos lá por 35 a 40 casais, todas as sexta-feiras, estudando esse material, foi muito bom. Preguei na igreja ano passado 53 mensagens, domingo pela manhã, falando sobre família, né? Não sou expert no assunto, mas eu procuro pesquisar bastante sobre estudo para a família e gosto realmente de falar sobre isso. Eu gosto de falar, né? Meu ministério, realmente da igreja, é voltado sempre para a família, porque eu creio que é a base da igreja, está na família. Então eu procuro trabalhar sempre voltando para a família. Mas eu quero pedir 5 homens, pode ser homens mais experientes, homens de meia idade e homens novos, né? Porque agora não tem velho mais, olha que beleza, né? Eu estou com 55 anos e eu não vou ficar velho. Amém? Amém. Como é que chama aquele pastor lá, pastor? Amém, irmãos! Amém! O Rose lá, né? Jimmy Rose, né? Então, eu gosto de falar uns amém também, né? Então, eu não vou ficar velho. Não vou ficar velho. Eu vou chegar à melhor idade. Amém? Então isso é gostoso, né? Então agora não tem mais velho, que coisa gostosa, né? Agora eu estou chegando à melhor idade, né, pastor você? Né? A melhor idade, a meia idade e os mais novos por aí, né? Então, 5 homens e 5 irmãos, homens, que redundância danada, né? Mas lá na igreja eu falo assim, irmão, vamos orar com 3 irmãos, aí só os homens oram, né? Então você fala 3 irmãos e 3 irmãs, para os irmãos compreenderem que as irmãs também têm que participar. Você vai mencionar o feito dos seus pais que ficou marcado na sua vida. Por favor, não fala mal do velho, tá? Eu estive lá em como chama o lugar lá? São Simão, né? E veio o pastor Márcio e falei sobre essa palestra para eles. Eu pedi que eles fizessem ir, não com sua cabeça assim. Meu pastor, meu pai é tão teimoso, rapaz, que eu vou dizer assim. Ele está aí, ó. Então, quero pensar primeiro. O que seu pai fez, ou seus pais fizeram? Vamos lá no ping-pong. O homem, o irmão. O que seu pai fez por marcado para você? Diga, irmão. O meu pai, os pais dele, os avós, com 14 anos, meu pai já era órfão dos pais. Aí
ele foi criado de família em família, irmãos, parentes, ele foi criado. Mas mesmo nas universidades, na luta, ele nunca desanimou. E ele sempre me orientou muito. E mesmo as dificuldades, ele se teve presente. Infelizmente, ele não tem isso no coração. Mas o caráter de respeito, de dedicação, de empenho, de humildade, o Pai me passou. Desde a perda dos pais até agora. Então, é um exemplo para mim em relação às atitudes. Ter a cabeça dura, né? Mas esquece. Muito bem. Oi, irmã, agora. Olha, irmã, vai falar. Diga, irmã. Eu amo muito Orou por você. Oi, você? Certo. Ela também é muito teimosa. Eu amo você. Por isso que era orou. Agora, outro irmão. Diga, irmão. Eu não me esqueço que aos 22 anos, quando eu resolvi sair da casa do meu pai, e ao sair de casa até hoje, inclusive meu filho, sempre me lembra essa frase, né, que meu pai me disse: meu filho, você vai embora de casa, mas honra o sobrenome que teu pai te deu. Essa palavra até hoje, ainda, de vez em quando, ela está na minha cabeça batendo. E há poucos tempos meu filho falou para mim isso, né? Então é uma coisa muito marcante, né? Uhum. Amém. Agora, o irmã. Eu quero falar da minha mãe. Diga, irmã. Ela foi uma pessoa que muito especial para mim, na minha vida. Eu agradeço a Deus que dela partir, ela ter crido isso, né? Aceito Jesus como Salvador de sua vida. E é algo que sempre marcou. Mesmo com muitas dificuldades que tivemos até porque meu pai faleceu e todos os outros filhos ela cuidou. Mas algo que ela sempre usou na palavra de Deus, né? Meu pai queria confiar no Senhor. Ela fala assim para mim: minha filha, confia no Senhor, Ele vai responder. Então, ela sempre usava a confiança no Senhor, embora ela não me conhecesse como ela passou a conhecer depois de ter vivido aqui. Eu quero poder ser um algo marcante de Deus, que é a confiança de Deus. Outro homem? Diga, irmão. Meu pai, minha família, era uma família muito dificuldades. Meu pai era um homem muito forte, ele passou muita dificuldade na vida dele e ele chegou a se tornar um bebê. E ele teve o privilégio de eu ter nessa situação, se converteu, a minha mãe se converteu e minhas irmãs até se converteram. Então, foi uma grande bênção para mim, porque eu fui o primeiro filho a nascer depois que ele se converteu. E até hoje eu me mantenho fiel ao Senhor, graças a meu pai que se converteu. Tá, mas o que ele fez depois de convertido e marcado na vida do irmão? Ele deu um exemplo de vida, mudou completamente. Tinha noção das coisas, mais velho, né? Ele dava conselhos, estava pronto a ajudar. Ele era outro homem. Nossa. Mais uma irmã? Diga, irmã. Olha, eu estou vendo um grupo mais jovem lá atrás, vocês vão falar a próxima. Pode falar, irmã, depois são vocês. Quero ver vocês falarem também. Nós éramos de 12 irmãos. O primeiro matrimônio, 5, o segundo foi 2. Meu pai é um menino rígido na minha vida, ele era pastor, e ele era muito duro. Por isso que de infância, de adolescência, meu pai era muito duro, era da igreja Assembleia de Deus, agora não sabe nada, era muito duro comigo. Mas uma coisa me deixou marcado, porque sempre que poder orar, ele falava assim: Senhor, dá para também para Ana ser
Lá no Ceará, ele falava, Senhor, dá um casamento, um homem segundo você. E eu, até hoje, acho que 29 anos atrás, você imagina, né? Sabe? Queria filho ali também. Entre dois, imagina. Muito bem. Obrigado, irmã. Agora o homem. Pode falar, irmão. Diga, agora. Não replicando. Deixa bem, tá? Não replicando contra ela, não. Mas é um fato de muita alegria. Aos 3 anos de idade, em 1961, quando minha mãe veio para São Paulo, foi quando ela aceitou a Jesus Cristo. E eu me lembro de que morávamos na casa de outras pessoas. Essas pessoas eram salvas também em Cristo. E uma coisa que ela sempre fazia é que ela não tinha tempo de cuidar de mim e levar-me à igreja, mas ela pedia para alguém levar. E eu sempre ali, meu Deus, Batista, até que meu Deus, Batista, mesmo sendo criança. Então, o que eu tenho que lembrar, ou de lembrança, aos irmãos, é que ela mesmo sozinha, ela sempre me orientou a servir a Cristo Jesus, a não ser como outros mais, que eu ficava envergonhado. E ela, não, deixa esse cuidado, não vou nada do que o povo diz, mas chega a Cristo. Então, isso foi uma grande marca que eu tenho, uma pessoa de alegria, em ela respeitar o poder para ela me ensinar no caminho certo. E como eu disse, minha esposa, da mesma forma. Eu nunca me esqueci de 2 pastores que pregaram muitos anos atrás, eles falaram para todas as crianças, jovens, falavam, sempre ore a Deus, para que Deus dê uma pessoa que seja da vontade dele, seja você, homem ou mulher, ore a Deus para que Deus dê um casal, uma bolsa, uma paz, que seja da vontade dele. E era algo que eu fazia também, por incrível que pareça. E sempre orei a Deus, e pedi a Deus. Então, aqui, ali, com essas irmãs, essas estamos aqui com o 29 anos, graças ao nosso Deus. Amém. Agora, o outro irmão tem mais 2 irmãs e mais um irmão ainda. São 5 de cada. Uma irmã, mais uma irmã. Diga, irmã. Marcou meu pai, me marcou muito porque ele era um homem de oração. Desde criança, eu nasci no lar cristão. E eu levantava ele desde criança. Quando levantava, ele 5 horas da manhã, às vezes ele estava lá, de joelho orando, ele e a minha mãe. Então foi um exemplo que como ela falou, que eu sempre orei por ela, porque eu aprendi com ele. Então foi um legado muito abençoado, porque a oração deve fazer parte da vida do crente. Amém. Muito bem. Último homem, que vai contar, citar um fato que foi marcado na sua vida do seu pai. Pastor Alceu. Meu pai não era perfeito e essa herança eu peguei dele. Mas ele era rezador de terço, tornou-se um evangelista, com a conversão dele. E todo domingo de manhã ele colocava um alto-falante no telhado de casa, colocava a vitrolinha lá e mandava o evangelho para toda a vizinhança. Alguns gostavam, outros não. Mas isso ficou gravado no meu coração. Que bom. Mais uma irmã. Só tem mais uma vaga agora. Mais uma oportunidade. Diga, irmã. Eu tenho muito orgulho de ter um referencial cristão, que é minha mãe, e pelas marcas que ela tem no joelho de oração, pelas madrugadas, e pelo tempo que ela ora, e pelo fato dela sempre ter nos ensinado, tanto para mim quanto para o meu irmão, que jejum e oração, isso são os ingredientes muito importantes na vida do crente. Isso me marca muito. Muito bem. Sua mãe está por aqui? Não. Não? Muito bem. Tem várias coisas que meu pai fez e ficou marcado para mim, mas entre elas, uma bem destacada. Nós morávamos na roça, meu pai trabalhava no café, né? Cuidava da lavoura de café. E então, todos os dias pela manhã ou à noite, né? Meu pai pegava lamparina de querosene. Quem conhece a lamparina de querosene aqui? Muito bem. Meu pai pegava a lamparina e colocava assim, e ia ler a Bíblia, né? E terminava de ler, parecia que tinha fumado, porque a fumaça saía pelo nariz, né? Mas ele ia ali com a lamparina, lendo, né? Todos os
dias de manhã ainda ficou marcado. O meu pai aprendeu a ler, comprou uma Bíblia sem saber ler e foi olhando e aprendeu a ler assim, sozinho, e pregava a palavra do Senhor. Era um pregador, né? Lá no interior, na roça, mas era um pregador. Muito bem, irmãos, o texto que nós estamos usando para esse estudo é Jeremias 35. Jeremias 35 trata a história de uma família, né? Os descendentes de Recabe. Certamente os irmãos já conhecem muito bem essa história de Jeremias 35, como Deus queria ensinar uma lição ao povo de Israel. Então, para ensinar essa lição ao povo de Israel, ele usou a família de Recabe, né? Eu não vou ler todo o capítulo, porque nosso tempo é escasso, passar rápido, os irmãos podem ler, mas eu vou ler 3 versículos, ou nós vamos ler, porque os irmãos vão nos ajudar, lendo 3 versículos, e eu vou ler esse versículo na introdução, e pretendo ler novamente domingo, na conclusão de nossas reflexões, tá bom? Mas eu quero convidar a você a fazer uma leitura de Jeremias 35, são apenas 19 versículos, de hoje até amanhã. Faça uma leitura, se você não leu recentemente Jeremias 35, faça uma leitura deste capítulo de hoje até amanhã. Então nós queremos ler agora 3 versículos, o 8, o 15 e o 19. Tá? Eu devo ter dito isso aqui na outra vez que passei por aqui, e eu gosto muito da participação dos irmãos. Eu não gosto de falar dos irmãos dormirem, né? Então eu gosto que o irmão participe. Eu quero convidar 3 irmãos para nos ajudar nessa leitura. Um lendo o versículo 8, outro lendo o 15 e o outro lendo o 19. Quem vai ler o 8, por favor? Lá atrás o jovem levantou a mão. O jovem senhor levantou a mão, né? E a irmã que vai ler o 15 e o 19. Quem vai ler? O irmão ali. Então pode proceder a leitura, irmão. Primeiro o 8 lá atrás. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Ô irmão, perdão, a irmã está lendo Jeremias 35, 15? Está errado? A versão, pode continuar, irmã. Vou começar novamente. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei, a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os vossos ouvidos, nem me obedecestes a mim. Muito bem, obrigado, irmão. Agora o 19. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos: o Deus de Israel nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Muito bem. Então, qual é a história aqui? Jonadab mandou, ou deu uma ordem, que só os seus descendentes não tomassem vinho e não construíssem casa para eles morarem. Depois de 250 anos aproximadamente, eles estavam obedecendo fielmente a palavra do seu pai tinha ordenado. Eles não tomavam vinho. Deus mandou que Jeremias colocasse eles na câmara, numa sala, e colocasse vinho diante deles, e eles não tomaram. Então Deus faz aqui uma aplicação da atitude dos filhos de Jonadab, de Recabe, né? Que eles estavam obedecendo ao Senhor, e o povo de Israel não estava obedecendo. Mas eles tinham recebido
um mandamento dos seus pais. E há anos eles estavam sendo fiéis àquilo que eles tinham recebido dos seus pais, passado de geração para geração. Então, meus amados irmãos, a promessa que Deus fez para os descendentes de Recabe é que nunca faltaria varão da sua descendência, homens comprometidos com o mandamento que tinham recebido dos seus pais. Nós estamos vivendo em dias terríveis, tá? Eu falei ontem lá na igreja que alguns anos atrás, quando nós estávamos andando pela rua, nós via alguém, né, e a gente procurava aproximar desse alguém, no sentido de que nós estávamos, então, tinha uma companhia. Opa, tem um companheiro ali, eu vou chegar perto dele, vou caminhar junto com ele, porque eu tenho um companheiro. Hoje, quando nós estamos caminhando na rua, onde for, e estando só, vendo alguém, o que a gente pensa? Eu vou ficar esperto que pode ser bandido. Né? A gente pensa? Então veja, irmãos, para onde as gerações estão caminhando e para onde a nossa geração vai caminhar também. E a humanidade hoje está cada vez mais distanciando de Deus, até pelos recursos que a nós é oferecido. Eu parei de, quem gosta de fazer, pode fazer, eu parei de preparar estudo para o data show. Nós temos lá na igreja, usávamos, mas acredita, irmãos, que alguns irmãos pararam de trazer a Bíblia na igreja por causa disso, né? A Bíblia eletrônica, né? Então é só falar, projetar. A Bíblia agora tem no data show, tem a Bíblia eletrônica, pode projetar, eu não preciso levar minha Bíblia. Mas, irmãos, os crentes, eles foram conhecidos por anos por carregar a Bíblia. Por séculos, por carregar a Bíblia. Os crentes foram conhecidos. E foram chamados de homens, tá? No livro da capa preta, né? Foram apelidados por isso. Ou seja, em outras palavras, foram homens comprometidos com a palavra de Deus. Irmãos, vocês são mais jovens aí, que são envolvidos com a mídia, não estou dizendo que vocês que leram a Bíblia eletrônica não são comprometidos. Estou dizendo que as coisas que estão acontecendo, de uma maneira geral, estão contribuindo para que a nossa geração vai se desviando dos princípios da palavra de Deus, aquelas coisas gostosas da palavra de Deus. E eu vi um estudo uma vez que o pastor disse o lixo do luxo, né? Talvez nós já ouvimos isso também, falar a respeito disso. Então, meus amados irmãos, algumas coisas gostosas que nós não podemos deixar de passar para a nossa geração. E essas coisas, com certeza, ficarão marcadas, porque elas são baseadas na palavra de Deus. Então, a minha proposta é falar com os irmãos sobre algumas bases que nós precisamos ser comprometidos e passar isso para a nossa geração, seja filhos, netos, sobrinhos, irmãos da igreja. Amar a Deus, relacionar-se bem com a nossa comunidade, amar o seu próximo, ser ético, ser um encorajador, ser um perdoador, ser um homem comprometido, honrar a Deus, ter atitudes positivas, ser um evangelista, ser um exemplo para todos, viver uma vida doméstica e ser um eterno agradecido. Irmãos, eu gosto de falar desse tema de gratidão. Me alegra falar. Vou falar isso domingo à noite, se Deus assim nos permitir. Mas, irmãos, amar a Deus. Por que amar a Deus? Nós damos a resposta a tudo aquilo que nós ouvimos e a tudo aquilo que a nós foi ensinado. Tanto é que no banco da escola nós acostumamos fazer provas, não é isso? Né? O professor chega lá e chega um dia da semana e diz: vamos fazer uma prova.
verdade? Né? E não sei se no tempo do Ricardo era assim, mas lá no seminário tinha um professor que toda segunda-feira chegava e falava assim: tem uma provinha para vocês. Né? Então a gente estava preparado para essa provinha dele. Né? Mas então nós tínhamos que dar uma resposta àquilo que nós tínhamos aprendido alguns dias com ele, alguns meses com ele. Então, irmãos, amar a Deus é uma resposta que o amor de Deus tem para conosco. A palavra de Deus em João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo com a profundidade tal que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, o que aconteça? Não pereça, mas tem a vida eterna. Irmãos, que versículo fantástico esse versículo. Irmãos, eu não estaria aqui se não for a graça de Deus, ou o amor de Deus. Você estaria? Não. Eu não estaria aqui. Então, irmãos, o mínimo que eu tenho que fazer, como salvo em Cristo Jesus, é amar esse Deus que tanto me amou. Mas que tanto me amou ao ponto de dar o seu próprio Filho para morrer por mim. Irmãos, nós somos tão orgulhosos que nós não queremos dar nossos filhos, muitas vezes nem em casamento. Já perceberam isso? Né? A nossa filha, a minha filha, ou seja, né, bom pai da irmã lá, né? Disseram que Deus respondeu a oração, não sei se Deus respondeu ou não, né? Mas foi o seguinte, né? Olha, você vai ao Senhor, dá um rapaz bonito, bom, para casar com a minha filha, né? Ele não queria nem dar a filha dele no casamento, e Deus deu seu filho para morrer por nós. Então, quando nós chegamos diante do nosso sogro, de nossa sogra, né, nós elogiamos, convidamos a sogra para não sair em casa todo fim de semana, cada 10 anos, né? Então, em gratidão pela filha que ela nos deu, né? A minha sogra é fantástica, boa demais, está no céu, faz a lição no céu. Então, irmãos, por pessoas, imagina só, irmão, por pessoas que fazem coisas tão pequenas por nós, ou até grande, né? Nós somos gratos a essas pessoas. Quando alguém nos convida para almoçar na sua casa, qual é a nossa resposta àquele convite? Olha, eu fui almocei na sua casa, agora você vai e almoça também na minha casa. Não é uma demonstração de gratidão? Irmãos, e com Deus nós não fazemos assim muitas vezes. Nós não falamos para Deus: Senhor, o Senhor me amou tanto, com tal profundidade, de oferecer o seu Filho para me salvar, para que ele morresse, para que eu pudesse ser salvo. E agora então, Deus, a minha gratidão é amar o Senhor de todo o meu coração. Eu não faço isso. Mas eu tenho um desafio comigo a colocar em prática na minha vida. Irmãos, sabe uma coisa que mais me martela hoje? Tem 2 filhos casados. O pastor Betado, um dos professores do seminário, dizia assim: ensine o seu filho a trabalhar e ganhar muito dinheiro, porque num lugar neste mundo tem uma mãe ensinando sua filha a gastar. Então, então, meus amados, a coisa que me martela hoje é quando eu vejo meu filho, talvez, e principalmente mais velho. Às vezes ele vai falar com a esposa, a gente percebe, a esposa vai baixando assim. Eu falo, pensando, eu vou fazer desse jeito com a mãe dele muitas vezes, né? Não estava nervoso, não, coisa assim, Eu vim fazendo desse jeitinho com a esposa dele todos os dias. Eu falei assim: aprendeu essa coisa comigo, eu tenho certeza disso. Né? E vejo fazendo umas coisas também que eu acho que é boa que ele aprendeu comigo. Então, irmão, nós temos que amar a Deus e ensinar nossos filhos a amar a Deus. O que o Deuteronômio fala?
O Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de quê? Todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E as palavras que eu te ordeno hoje, inculcarás o teu filho, não ensinarás o teu filho de 3 maneiras. Quais são as 3 maneiras? Sentado na sua casa, no seu banco na sua casa, andando pelo caminho e ao levantar-se. Então veja que a palavra do Senhor nos desafia a nós amarmos a Deus e ensinar nossos filhos a amar o Senhor. Por que amar o Senhor? Porque Deus é o nosso provedor. Mateus capítulo 6 fala sobre isso. E é interessante que lá Jesus Cristo ele dá para nós um desafio tão grande que ele manda nós olharmos para. E não é os apóstolos que ele mandou olhar, não. A gente costuma pregar esse texto e dizer assim: Jesus mandou os discípulos olhar, mandou nós olharmos para o campo, para os pássaros. E você, Deus sustenta as ervas do campo, embeleza as ervas do campo, perdão, sustenta os pássaros. E vocês que foram a criação, a obra-prima de Deus, Deus criou com as suas próprias mãos. Deus não vai sustentar vocês. Vocês precisam confiar em Deus, que Ele vai prover todas as coisas que são necessárias para o sustento de vocês. Isso é verdade, irmãos? Isso é verdade. O agricultor, eu trabalhei muitos anos na roça, até os 18 anos, e lá o agricultor, quando ele planta a semente, irmãos, ele não fica lá, né? Não é uma semente, não é 2 sementes, mas é milhares de sementes. Ele não fica lá com o regador todos os dias regando a semente para nascer. Ele não fica lá com a infra vermelho, né? Esse negócio lá para poder aquecer a terra. Ele não fica lá com fora soprando a terra para que a semente possa germinar. Quem faz tudo isso? Deus faz tudo isso. Deus dá o calor, Deus dá a chuva, Deus dá o ar, o vento, para que a semente possa germinar e nascer e produzir frutos. E nós aqui no nosso país, nós temos milhões de pessoas, o mundo inteiro, irmãos, e Deus está fazendo com que a terra produza semente para a alimentação de todos nós. Poucos dias, chegou 2 senhoras na nossa casa, lá na nossa casa, pediu abrigo. O marido dela veio do Rio Grande do Sul e sofreu um acidente em São Paulo, e aí em São Paulo, perdão, e especial no hospital, estavam em casa para ficar uns dias, chegaram em casa, ficaram lá em casa. Então eles trabalham, são caminhões, carretas fretadas da Perdigão. Na cidade que eles moram em Santa Catarina, chamada Videira, eles têm uma central da Perdigão. E diz que tem firma que tem 200 carretas dessas carretonas mesmo, né? Outras tem 15, outras tem 30, outras tem 20. E todas essas carretas trabalham todos os dias só transportando água para a Perdigão, da Perdigão. Frango, galinha, peru e tantas outras coisas. Só água. Irmãos, a quantidade de água que essas carretas transportam, irmãos, Deus, de uma ou de outra maneira, faz com que haja essa produção enorme para sustentar as pessoas, os seus filhos. Então, Deus tem ou não tem cuidado de nós? Deus tem cuidado de nós. Então, por isso, irmãos, a nossa resposta em gratidão a Deus pelo que Deus tem nos dado é amar. É amar de todo o nosso coração. Ou seja, viver uma vida de amor a Deus. Porque Ele nos libertou, a semelhança que Ele libertou o povo de Israel do Egito. Irmãos, nós olhamos para a história do povo de Israel e nós ficamos empolgados, e muitas vezes nós queremos até chorar por ver como Deus fez com o povo de Israel. Irmãos, Deus operou em nós uma libertação maior do que o povo de Israel.
Porque Deus libertou o povo de Israel das mãos de um homem, de um rei. Mas Deus nos libertou das garras de Satanás. Amém? Então, irmãos, nós estávamos perdidos, nós éramos filhos da ira, nós estávamos cegos espiritualmente, e Deus abriu nossos olhos através do Espírito Santo, nossos olhos espirituais. Então nós passamos a enxergar a graça de Deus, e Deus nos ofereceu essa graça para nós, e coube a nós somente receber essa graça do nosso Deus. Então Deus nos libertou, não apenas a semelhança de que Deus libertou o povo de Israel, mas Deus nos libertou de situação muito pior, terrível. Colossenses capítulo 1, versículo 30 diz assim, versículo 13, perdão, diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho em amor. Nos libertou das potestades das trevas, dos poderes das trevas, e nos colocou no reino da luz do Senhor Jesus Cristo. Só Ele poderia fazer isto, ou só por meio de seu Filho Ele poderia fazer isto. Eu tenho dito aos amados irmãos que se houvesse outro meio pelo qual Deus poderia salvar o homem, pagar o pecado do homem, com certeza, irmãos, Deus teria usado. Porque seria muito menor a dor que Deus sofreria do que ir o seu próprio filho, ver o seu próprio filho sofrendo na cruz do Calvário. Sabe qual o maior inimigo do pecador? Não é o diabo, não. O maior inimigo do pregador é o relógio. Ele está mostrando para você o tempo já acabou. E eu procuro ser fiel ao horário. Então, se Deus permitir, amanhã nós vamos continuar falando sobre o legado que nós devemos deixar para os nossos filhos. Eu queria falar só mais 100 legados hoje, mas se eu falar, vocês não vão jantar. Porque vocês vão embora de tanta raiva de me ouvir falar e não vão jantar. Então eu vou parar hoje para vocês jantarem e me tolerar amanhã. Mas fica com isso. Deixe um legado para os seus filhos de amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus nos amou primeiro. Amém? Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar em pé. Após a oração, peço para você. Pai querido, de fato, ao Senhor, nós damos graças ao Senhor. E a nossa intenção vai muito além de nossas palavras de gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Senhor Deus, a tua palavra diz que o mundo vai de mal a pior, e vai mesmo, mas nós conhecemos a tua palavra. Nós sabemos quem o Senhor é e nós sabemos o que o Senhor fez por nós. E por isso, Deus, eu peço ao Senhor que me dê sabedoria para mim demonstrar, viver e demonstrar para as pessoas que estão vindo atrás de mim que eu amo ao Senhor. E dê ao Senhor também a cada irmão aqui, os que já têm mais anos de vida, os que têm menos anos de vida, também, ó Deus, que eles possam realmente amar a Deus em resposta ao amor que o Senhor tem para conosco. E assim também os seus filhos, ó Deus, a guardar no coração o comprometimento que os seus pais têm e terão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos ao Senhor, e a minha oração é em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.